Bom, eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul e com 11 anos eu saí de casa em busca de trabalhar, né, poder ter uma oportunidade. Eu comecei bem cedo, com 14 anos já vendia fruta no Ceasa e com 18 para 19 eu tive a oportunidade de iniciar meu primeiro restaurante. Depois acabamos vendendo e depois eu retornei, né, com meus 25 anos de idade já com o projeto da Hora do Pastel. Foi então quando a gente deu o start e hoje já completa aí quase 8 anos de Hora do Pastel com dezenas de lojas. Meus maiores desafios no início foram começar um negócio de alimentação sem muita experiência. Acabou que com 18 anos, né, numa empresa que eu atuava, eu acabei sendo demitido por erro de português, né? Havia cometido alguns equívocos na hora de mandar e-mail, enfim, então me desligaram e eu peguei aquele dinheiro da rescisão e montei meu primeiro negócio. E esse foi um dos primeiros desafios porque entrei numa área que eu sabia que era bom, a alimentação é um negócio muito bom, mas sem experiência nenhuma. Tive que aprender a lidar com pessoas, com processos, e depois de 2 anos tive a felicidade de poder vender aquele restaurante. Esse foi um dos primeiros grandes desafios, eu diria, que a gente passou lá no início, mas que também nos trouxe bastante aprendizado para a gente seguir adiante. E hoje a Hora do Pastel ela já está em dezenas de lojas, então a gente está expandindo para vários estados, né, inaugurando agora mais uma loja grande, uma flagship na cidade de São Paulo, na Avenida Ipiranga. A minha rotina, o meu dia a dia, ele segue acompanhando nossos líderes, né, então líderes por região, por loja, e eu estou sempre presente para a gente poder estar trazendo cada vez mais melhoria e poder sempre atender melhor o nosso cliente com inovação, com bom atendimento, com qualidade do nosso produto. E hoje em dia, desafios a gente enfrenta todos os dias se a gente quiser crescer. Eu sempre acredito que os desafios eles vêm somado com a pressão e com o crescimento. E dentro desses desafios, nossos maiores desafios são buscar bons talentos, né, capacitar eles com o nosso modelo de negócio, crescer junto à empresa com a capacidade desses talentos, dessas pessoas que vêm a somar dentro da empresa. Para nós, o crescimento vem somado com o desafio, então a gente sabe que o mercado vai crescer, mas a gente tem que se preparar com suporte de ferramentas que nos ajudam a poder gerir isso de uma maneira macro e poder dar suporte para os franqueados. Bom, a Repetiu ela veio para somar de uma forma muito significativa, porque além do básico que eles já têm de entrada, que é o envio de mensagem, né, para a gente manter nosso cliente ativo, só que o grande diferencial é a compilação de dados que eles têm, que fazem você enxergar seu negócio com os indicadores da forma correta. Então, por exemplo, quantos clientes novos teve naquele mês, quantos clientes são recorrentes, qual é a taxa de cliente que compra a primeira para a segunda vez, a terceira para a quarta, qual é a taxa de cliente que deixa de comprar. Então, tudo isso, se você pegar como gestor, você vai conseguir analisar e interpretar essas informações e poder ser mais assertivo no marketing. Um exemplo claro, a gente gastava mais de 100 mil em marketing por mês, né, em tráfego pago. Desde que a gente instalou a Repetiu, a gente chegou a reduzir isso a 30% de investimento, só que a gente aumentou significativamente o faturamento. Por quê? Porque tinha inteligência de dados atrás para a gente poder trabalhar. Então hoje o nosso tráfego pago ele não é feito de qualquer maneira. Ele é feito baseado nas informações que o Repetiu nos traz e baseado no que as informações da plataforma digitais, né, de tráfego pago, Meta, enfim, nos trazem. Então é a compilação de dados para a gente ser mais assertivo. Bom, sem a Repetiu, a gente teria que ter hoje, pelo tamanho que a gente está hoje de empresa, a gente teria que ter 1 ou 2 pessoas sentadas, né, semanalmente ali só para analisar os dados, transformar isso talvez num Power BI, para daí junto com a equipe de marketing poder trabalhar. Então o custo seria infinitamente vezes maior. Eu teria que ter um processo para que todos os dias nossos atendentes nas lojas tivessem que separar junto com o gestor uma planilha do Excel para pegar todos os contatos, fazer lista de transmissão. Olha, sinceramente seria um grande desafio. Então, acredito que não falo só de economia em valor, mas sim em tempo. E hoje, meus gerentes, eles não precisam perder tempo olhando ou tentando supor os dados. Não, eles recebem os dados já mastigados e tomam decisão a partir disso para dar mais resultado na ponta lá nas lojas, que é o que importa, né, quando você tem um negócio, tem que dar retorno. Bom, o Repetiu ele tem diversas funcionalidades e tem 2 que são cruciais que a gente olha aqui basicamente todos os dias com mais ênfase, que é a aquisição de clientes novos. Então, qual é a aquisição de clientes novos todos os dias e também a taxa de recompra. Então, com base nesses indicadores, a gente percebe como é que nosso marketing está agindo para colocar cliente para dentro e como é que o nosso operacional está trabalhando para reter esse cliente. Então, não basta a gente ter só clientes novos todos os meses. Vai chegar um momento que você não tem mais como ter clientes novos. Então, você tem que reter esse cliente. Tem que trabalhar com os 2.
Então, eu acho que essas duas funcionalidades são as essenciais hoje que a gente usa. As demais também são extremamente importantes. Então, as duas seriam determinantes e as demais importantes, que são o envio de mensagem, né? O legal da Repedio é que quando ele envia uma mensagem para o cliente, ele respeita uma das coisas importantes que é, de certa maneira, a privacidade do cliente, porque ele não fica perturbando o cliente. Ele manda uma mensagem de acordo com o perfil de cliente daquele momento. Ou se é um perfil mais engajado com a nossa loja, ele vai mandar um tipo de mensagem. Se é um perfil que não está comprando com tanta frequência, é um outro tipo de mensagem. Mas não é aquela coisa chata, não é aquela coisa de qualquer jeito. Tem uma linguagem por trás. E a conversão que isso nos traz mostra que os clientes são satisfeitos com aquilo. Tanto que a taxa de rejeição é baixíssima. Eu diria que talvez de cada 1000 clientes impactados, não sei se bate 2 ou 3 que pedem para não receber uma nova mensagem. Ou seja, eles gostam de ser lembrados, né, do pedido favorito deles, se eles têm cashback para retirar ainda na loja. Então, acho que está sendo bem aceito pelos clientes, pelo que se demonstra, né, hoje. Assim como a gente precisa ter internet para operar numa loja, precisa ter um insumo para poder produzir o produto, eu acho que a Repedio hoje ela se tornou algo essencial, porque ela é uma ferramenta de baixíssimo custo proporcional ao que ela traz de retorno, porque você consegue compilar dados que no dia a dia, a grande real é o seguinte: o gestor de uma loja, ele não tem capacidade de ficar pegando Excel e ficar analisando dado e ficar pontuando e mensurando. Até porque se ele vai perder tempo fazendo isso, ele não está fazendo o principal, que é fazer a gestão da loja. Então a Repedio traz essa solução. Assim como também o envio das mensagens. Hoje é muito difícil você criar uma rotina e você conseguir ficar enviando mensagens de acordo com o perfil do cliente. Imagina só, você tem que separar o teu perfil de cliente através só do WhatsApp, sem ter os dados, e você querer criar uma campanha em cima disso. É quase que inviável hoje. Então, para quem não tem hoje a Repedio, esse é o grande diferencial. Quando você coloca isso, você acaba conseguindo conciliar a gestão do seu gestor para ele focar na parte da liderança e focar naquilo que é importante, que é analisar os dados, interpretar eles e depois tomar uma decisão, uma ação em cima disso para ter resultado.